precisa de contrato para beijar na boca, precisa de transparência. Infelizmente, a gente hoje só consegue cobrar as coisas do outro quando existe comprometimento no papel. Então, eu gosto de pensar no contrato não do lado ruim, mas no lado bom. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Gracema Freitas e esse é o nosso papo, a gente inventa. E hoje a gente inventou de falar sobre conversas difíceis, casamentos fortes. E nossa convidada de hoje é advogada especializada em direito de família e sucessões. Georgia Varken, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer enorme para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Débora. Falar de um assunto que hoje é tão importante entre os casais. Conversas difíceis. Eu gosto de falar, aproveitando a tua fala, Grace, conversas difíceis, relacionamentos fáceis. A gente parte sempre desse princípio dentro do planejamento matrimonial. Por quê? Porque tudo isso envolve alinhamentos e expectativas de futuro. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Um pocão, vamos falar bastante. Pois é, e a gente sabe que conversar, ter essas conversas difíceis é muito mais um ato de amor do que um ato de controle. Por que falar sobre dinheiro ainda é um tabu tão forte entre tantos casais? As pessoas têm dificuldade de falar sobre aquilo que elas, às vezes, trazem de casa. Nas famílias é difícil falar sobre dinheiro. Em relacionamentos, consequentemente, também é difícil falar sobre dinheiro. É difícil falar quanto eu ganho, quanto eu gasto, qual é o tipo de vida que eu tenho, qual é o tipo de vida que eu espero, alinhamentos financeiros. Eu acho interessante um dado, eu sempre gosto de trazer nos meus bate-papos sobre isso, que dinheiro é a segunda maior causa de separações e divórcios. Achei que fosse a primeira. Se eu te disser qual é a primeira, tu vai te surpreender. É a traição feminina. Porque até a traição masculina é mais perdoada. Me surpreendeu. Viu? Mas a traição feminina, ela vem crescendo. Mas isso é uma outra história. Outro papo. Outro papo. E por que evitar essas conversas pode ser mais perigoso do que enfrentá-las? As pessoas evitam esse tipo de conversa para não desagradar. Porque vai gerar algum tipo de atrito, vai gerar algum tipo de problema, vai gerar sempre algum tipo de embate, porque a gente vem de famílias diferentes, o crescimento, né, a educação é diferente, os valores, os princípios são diferentes. Então, quando eu penso na minha vida junto com o outro, eu penso geralmente na parte boa. Então, eu excluo esse tipo de conversa. Só que cada vez mais profissionais da minha área falam sobre isso. Porque a gente vê que hoje 50% ou até mais de 50% dos relacionamentos acaba. E não me entendam mal, todo relacionamento acaba. Ou ele acaba numa separação, ou ele acaba no falecimento. Sim. Mas num a gente tem poder e controle, no outro a gente não tem. Então, quando a gente senta para conversar, conversas difíceis, alinhamentos, expectativas, desejos, vontades, principalmente quando a gente está falando de relacionamentos com futuro, e aí eu falo de casamentos, uniões, casais que decidem morar juntos, tudo isso reflete um pareamento de valores e princípios. As pessoas têm medo hoje de serem deixadas, de serem colocadas de lado, do relacionamento terminar, porque a gente está vivendo uma época de relacionamentos líquidos, eu gosto de falar. Os relacionamentos são superficiais. Bem efêmeros, né? E aí, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, precisa ter conversa difícil. Não existe relacionamento fácil sem conversa difícil. E aí a gente traz assuntos que são mais delicados. Traição, dinheiro, filhos, sonhos para o futuro, né? Só para poder trazer, posso trazer... Intervenção das famílias. Exato! O que a falta de alinhamento faz? Eu tenho um caso de um casal mais velho, mais idade, o que a gente chama de o divórcio cinza hoje, né? Eles se separaram porque falta de alinhamento na vida pós-produtiva. Ambos aposentados, filhos crescidos, bom patrimônio, estabilidade financeira, mas ambos queriam coisas diferentes. Faltou o que a gente vai fazer quando a gente aposentar. Exato, exato. Quando eu atuo Pergunta simples, né?
Exato. Quando eu atuo em planejamento matrimonial com os meus clientes, essa é uma das perguntas que eu faço. Porque é importante a gente entender o que eu espero do futuro. O que eu vou querer fazer junto com o meu parceiro de vida, que foi a minha escolha, lá quando os filhos estiverem crescidos, quando a vida estiver estável, quando estiverem aposentados. Nesse caso em específico, desse casal que eu mencionei, ela queria viajar e conhecer o mundo. Ele queria descansar sentado no sofá. Não deu certo. Eles se separaram. Esse planejamento matrimonial, ele é muito mais um gesto de cuidado, mas às vezes as pessoas entendem que é uma desconfiança. Quando uma pessoa, um parceiro, chega para o outro e fala, às vezes, vamos falar sobre dinheiro, vamos conversar sobre algum assunto difícil, às vezes dá a impressão para quem está sendo chamado para a conversa de que ele está sendo colocado na parede, que o outro está desconfiando dele, que alguma coisa... É porque realmente é desconfortável. E não é só desconfortável para quem está sendo chamado, mas para quem está chamando também já penou um pouquinho ali, pensando como é que ia fazer para chegar, para tocar nesse assunto. Como é que a gente pode transformar isso? Deixar de ser um fardo, uma coisa muito difícil, para que seja uma coisa mais natural e para que torne mais leve essa relação. Eu gosto muito de começar esse tipo de conversa perguntando para o outro. O que você espera do seu futuro? Qual é a sua ideia de relacionamento? Esse relacionamento aqui é um relacionamento que você vê nós dois juntos daqui a uns anos? Você vê nós dois juntos trabalhando para criar um patrimônio, realizar um sonho, criar os filhos? Eu jogo para o outro. Porque se eu falar só de mim, parece que eu estou desconfiada. E a ideia não é passar pessoa interesseira, mas pessoa interessada. Porque a questão também, eu acho que não é nem só... Agora eu vou falar para as duas, porque as duas lidam com isso. Eu acho que a questão não é nem só sobre dinheiro, né? Sobre futuro pós-trabalho, sobre filho, sobre a própria relação. Hoje a gente tem milhões de tipos de relacionamentos, abertos, fechados, plurais e toda... De final de semana. Sorte. Então, assim, então até isso, a falta de... Eu acho que não abordar e não tratar isso com medo de acabar de bagunçar, pode bagunçar mais ainda lá na frente. Mas com certeza. É esse tipo de desalinhamento que faz com que os relacionamentos não aprofundem e terminem. Porque todo relacionamento raso não vai se sustentar sozinho. Ele se sustenta na parceria, nas conversas, nos desejos em comuns, nos valores e nos princípios comuns. Se eu tenho valores diferentes, ideias diferentes, desejos diferentes, não vai conseguir aprofundar. Vai chegar uma hora que vai saturar. E aí o relacionamento termina. Então, se a gente não aprofunda através dessas conversas, a gente não consegue fazer de um relacionamento, de fato, uma parceria de vida. É uma parceria, uma construção diária. E quando você não tem essa intimidade, que, na verdade, você vai criando também, né? Durante o namoro, você vai criando essa intimidade. Porque eu vejo, assim, Geórgia, me corrija, quando você faz um planejamento de um casal, se é um casal jovem, sei lá, eles têm 25 anos, nossa, ao longo da vida, a gente vai mudando tanto. Muito. Então, assim, se esse casal também não vai conversando, alinhando, tipo, ajustando, tipo, a gente queria isso, eu queria isso, você também queria isso. Agora eu não quero mais. Agora, assim, para mim já não está mais fazendo sentido. Para você, para mim super faz, não sei o quê. Vamos ajustar aqui esse nosso acordo? Faz sentido a gente ajustar? Porque eu acho que o querer estar junto... Primeiro, sim, na verdade, temos que querer, né? É um exercício diário. Quando falo exercício, parece até que é meio esforço, pesado. né? É um esforço. Mas, assim, a gente sempre tá ali com um olhar interessado no outro e vendo assim, cara, ele agora não pensa mais daquela forma. E, na maioria das vezes, que bom, né? Porque a gente está evoluindo.
Então, será que está na hora da gente sentar e fazer aqui novos acordos? Alterações contratuais. É uma empresa, né? Exato, exato. As não pessoas acham que altera casamento é só contrato relacionamento. social? Exato. As pessoas têm uma visão de que o casamento é baseado 100% na emoção. Quando, na verdade, o casamento é um contrato. Mesmo a união estável, os casais que decidem morar juntos, a gente está falando de um tipo de contrato um pouquinho mais informal, mas também é protegido pela lei. Então, se nas empresas, nos negócios, a gente tem os contratos sociais, os contratos entre os sócios, por que não fazer um contrato também nos relacionamentos? Tanto no namoro, porque hoje em dia o namoro, pelo menos dos casais que eu atendo, são relacionamentos mais maduros. O meu tipo de cliente não é cliente de 20, 21, 22 anos. O meu tipo de cliente é 35, 40 mais. São pessoas que já passaram por um rompimento, já tiveram um casamento, frequentemente têm filhos do primeiro casamento e buscam outro tipo de alicerce. E não querem que dê errado de novo. Exato, exato. Eu tenho um caso também, eu gosto de citar muitos casos práticos que eu atendo. Eu fiz o divórcio deles e foi o homem que me procurou. Depois ele entrou num outro relacionamento, alguns meses depois, e ele me buscou dizendo assim, Georgia, já passei, né, enfim, pela minha quantidade de frustrações com esse tipo de relacionamento, sem acordos, eu quero me sentir seguro para entrar nesse relacionamento. Eu quero me jogar de cabeça, mas eu não consigo porque eu tenho receio do que vai acontecer. E aí nós trabalhamos entre os dois e fizemos o planejamento deles. Então, isso que é interessante. Eu gosto de dizer que o planejamento ele é uma rede de segurança. Pode ser que dê muito certo e a rede não seja necessária, mas pode ser que dê muito errado. Então, não é interessante a gente ter um pouquinho de transparência e previsibilidade do que pode dar errado? Eu acho que tem que trocar a frase do e se der errado, porque é o que todo mundo tem medo de parecer que está pensando que vai dar errado, para o que a gente pode fazer para dar certo. Para dar certo, exato. Né? Os alinhamentos que a gente faz são, inclusive, pensando nisso no futuro. O que faz sentido para aquele casal? Filhos, não ter filhos? A gente coloca isso no documento. Se tiverem filhos, esses filhos vão ser criados de que maneira? Se existir, por exemplo, a gente sempre costuma falar do ônus, mas se tiver um bônus, o que a gente vai fazer com aquilo? Né? Porque muito se associa ônus e bônus com dinheiro. Se a gente tiver um ônus, uma dívida, eu quero entender como é que funciona a responsabilidade pela dívida. Mas e se tiver uma entrada inesperada de dinheiro? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai decidir sozinho? A gente vai decidir em conjunto? A gente vai decidir uma parte fica para quem de fato tem direito ao dinheiro, a outra parte fica para o casal ou para algum planejamento futuro? Tudo isso a gente consegue pensar e já deixar alinhado, porque se é para dar certo, que a gente faça dar certo. Mas conversando sobre tudo que também pode dar errado. Agora, Geórgia, quando não se conversa, o que a lei já decide? Tipo assim, olha, porque não conversar também vira uma decisão. Vamos falar aqui, estamos falando juridicamente agora. Não conversei nada, casei, e aí o que a lei já decide por mim, se eu não decidi nada? Bom, eu gosto de dizer que quando a gente não escolhe, alguém escolhe pela gente. Então, quando eu e o meu parceiro, a gente não decide como é que serão os rumos do relacionamento, o Estado, o poder público, escolhe pela gente. Então, existe hoje um regime de bens que é o aplicado automaticamente quando a gente não escolhe. Todo o patrimônio que pertencia a cada um antes do relacionamento, e aí vale para casamento ou até para uma união estável, para irem morar juntos, é de cada um. Tudo que é adquirido depois, adquirido a título oneroso, que a gente chama, adquirido de maneira comprada, é dividido 50% para cada um, mesmo que esteja no nome de um e só um seja responsável pelo pagamento. Aí vocês até podem pensar, cara, mas aí é justo isso, não é? Não. Eu gosto de dizer que esse é o tipo de regime de bens que mais dá dor de cabeça, porque ele está cheio de pegadinha. E ninguém se informa a respeito das pegadinhas. As pessoas acham que é o justo e fica por isso mesmo. Agora, se, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo. Eu comprei um apartamento financiado antes de me casar. Eu acabo não tendo esse tipo de conversa com meu parceiro. Nós nos casamos. Isso não é levado em consideração. O apartamento foi comprado antes, mas está financiado somente no meu nome. Durante o período que eu estiver junto com meu parceiro, todas as parcelas são comuns.
ele tem direito a 50% do que eu estou pagando pelo meu apartamento. É justo isso? Depende. Vocês conversaram a respeito? Isso foi convencionado? Se não foi convencionado, pode parecer injusto, mas é um dos exemplos que a lei coloca como pegadinha dentro do regime que hoje a gente chama de regime automático e supletivo. Então, por isso é que conversas assim são importantes. Essa transparência é importante. Não é só a gente pensar, como a Grace falou, no que pode dar errado, mas como a gente vai fazer para dar certo. Porque se eu tenho um apartamento que está financiado, que é só meu, por que eu não converso com meu parceiro de vida e não digo, olha, esse apartamento, por mais que a gente esteja optando por um regime de bens que vai te dar direito a 50% das parcelas, é só meu, pode ser? Pode ser. Ah, só que a gente tem que colocar isso por escrito. Isso tem que fazer parte do contrato. E aí eu fico tranquila, porque aquele apartamento, caso haja algum problema, vai ser meu no futuro. E só meu. Eu lembrei da minha avó agora, falando que o que não é tratado não é caro. Exatamente. Eu gosto muito do que... Tem uma frase que eu uso bastante. O combinado não sai caro. Tudo que é combinado entre o casal não sai caro. Só que esse combinado precisa de comprometimento. Não adianta a gente combinar de boca. A lei entende que se não está no papel, não tem validade. Agora, a gente fala, tem que conversar, é importante o diálogo. Dá uma dica para quem está com medo de tocar nesse assunto. Você já falou aí de pensar como é que é no futuro, mas às vezes só essa pergunta não levanta a poeira do jeito que teria que levantar. Como é que uma pessoa que não sabe como começar essa conversa pode começar? Eu acho que a primeira coisa é ela entender o que ela quer para ela. Primeira coisa é ela entender o que ela espera do futuro dela, o que ela pensa. Ela quer viajar ao mundo, ela quer juntar patrimônio, ela quer trabalhar até se matar, ela quer ter filhos, ela quer exercer a maternidade no total dela, sem trabalhar. Ela quer um parceiro do lado dela que apoie financeiramente, inclusive. Primeiro, a pessoa tem que entender o que ela quer para ela. Eu falo do ponto de vista feminino, porque geralmente são as mulheres que pensam mais a respeito disso. A partir do momento que ela entende o que ela precisa para ela, para o futuro dela, ela inicia uma conversa fazendo perguntas. Ela já sabe a resposta dela. Ela pergunta para o outro lado. Você pensa em ter filhos? Não precisa dizer, senta aqui, vamos fazer uma DR, olha só, tem um assunto importante para conversar. Não. Fez isso, o homem já trava. Exato. Então, do ponto de vista feminino, que geralmente são aquelas que iniciam as conversas. Você pensa em ter filhos? Se a pessoa busca, por exemplo, uma carreira, um concurso público, se você passar num concurso público para longe, como é que a gente vai funcionar como casal? Então, são perguntas pequenas. A gente não precisa sentar e dizer assim, agora vamos desbravar todo o assunto e botar um ponto final em tudo. Não. Isso pode ser feito em doses homeopáticas. Aliás, namoro é para isso. É para a gente conhecer o outro. É test drive. Namoro é teste. Ele foi feito para acabar. Ou ele termina, porque o relacionamento termina, ou ele vira casamento. Namoro não vive para sempre. Então, como sempre a gente fala, não ignora os sinais. Exato. Cutuca os sinais lá, entende como é que está sendo a coisa e conversa. Até porque, se a gente começa uma conversa como essa, eu digo, vou pegar um assunto bem preto no branco, digamos assim. Eu quero ter filhos. Eu sei que eu quero ter filhos. Pergunto para o meu parceiro, ele tem vontade de ter filhos? Não. Isso já é um problema. Sim. Mas aí, né, a pessoa acha que, com o passar do tempo, ela vai conseguir convencê-lo a ter filhos. Né? Não convence. As pessoas não mudam por causa de outras pessoas. Elas mudam porque elas querem mudar. A Débora está aqui que não me deixa mentir, que atua com casais, que é terapeuta de casais e sabe disso. Então, quando a gente traz a responsabilidade da pergunta, a gente também tem que saber lidar com a resposta. E, nesse momento, se eu sei, usando o nosso exemplo, se eu sei que eu quero ter filhos e o outro não, isso é um problema para o relacionamento. Porque, das duas, alguém vai ser frustrado. Sim. Ou eu não vou conseguir exercer a minha maternidade no futuro, ou ele vai se sentir pressionado a assumir uma paternidade que ele não tem vontade. Só que as mulheres têm um pouco disso. Eu vou esperar ele mudar. Eu costumo dizer, inclusive, para as minhas amigas. Só para concluir, Débora. Dá prazo. Bota prazo. Conversa com ele. Se for diferente, bota prazo. Bota prazo para ti. Quanto tempo tu vais continuar naquele relacionamento até tu pular fora e entender que aquilo ali é perda de tempo? Porque quando a gente faz as perguntas certas e a resposta vem, a gente sabendo lidar com elas, não é problema, é livramento.
Sim. Eu estou ocupando espaço com uma pessoa que não é a pessoa ideal que eu gostaria de ter na minha vida no tempo futuro. é um bem que não volta, né? Não volta mais. Então, quando a gente não tem tempo a perder, e ainda mais falando em pessoas de uma idade mais madura, né, 35, 40, mais, a gente não tem nenhum tempo a perder. Então, se eu percebo em pouco tempo de relacionamento que os princípios, os valores ou a tomada de decisão mesmo, né, falando sobre o exemplo de filhos, não é a mesma, para que eu vou continuar esquentando lugar? Eu estou me privando de encontrar uma pessoa. Não pensa só no outro. Ai, mas ele é tão bom para mim. Mas você está se privando de encontrar alguém que, de fato... Que era a mesma coisa que você. Exato. Que busque os mesmos objetivos. E aí a gente, né, pensa, nem todo relacionamento é feito para durar para sempre. Dura o tempo que tiver que durar e depois cada um segue a vida buscando os objetivos que tem para si, né? Eu vejo que essa pessoa está privando, na verdade, os dois. Porque aí eles ficam ali presos e realmente vai chegar um momento que vai dar ruim, porque um quer uma coisa, alguém não vai estar feliz. Exato. E você estava falando dessa coisa dos filhos, né? Por exemplo, e eu vejo mesmo que vários, infelizmente, a maioria dos casais casam, pensam em tudo da festa, planejam assim com 1, 2 anos de antecedência. Os mínimos detalhes. Tudo da festa. Tudo. Teve a festa e aí vai começar a vida real, né? Teve a festa, teve a lua de mel e vai começar a vida real. E ninguém conversou se quer ter filho, se não quer. Se quer morar fora, se não quer. Ninguém conversou sobre nada. E aí eu fico muito assim, até apavorada, porque, assim, gente, vocês poderiam estar ganhando tempo na vida de vocês. Exato. Eu penso que aí é um relacionamento, né, que pode ser que dê certo, pode ser, porque pode ser que eles tenham os mesmos ideais ali de relacionamento, mas pode ser que dê muito errado. Então, por que não aproveitar e fazer isso antes? As pessoas focam na noite da festa, no casamento, na igreja, na decoração, no vestido, nos convidados, mas esquecem do mais importante, que é o resto da vida. A ideia, quando a gente escolhe um parceiro, é um parceiro de vida. Não é um parceiro para os próximos 5 ou 6 anos. Ninguém pensa em casar para separar, Com né? certeza. Então, se a gente pensa em parceiro de vida, a gente tem que pensar primeiro na vida. E não só na festa. A festa é importante, sim, é um marco, né? Dentro da nossa legislação brasileira, é o ritual mais perfeitinho dentro da lei, é o casamento civil, mas não faz sentido eu focar numa noite só e esquecer o resto da vida, não é? Total. E, Geórgia, falando sobre tudo isso aqui, né? Quais os desgastes você acha que podem ser evitados com conversas sinceras antes do casamento? Eu acho que uma coisa que é interessante a gente falar, e eu também atuo dessa maneira nos meus planejamentos, é a gente provocar a conversa. Porque, por exemplo, eu vou falar de mim agora. Eu sou o tipo da pessoa que está tendo algum problema com alguém, eu gosto de ir lá, papo e resolver. Eu sou muito objetiva e muito prática. Débora, eu e tu hoje tem um problema. Senta aqui, vamos conversar. Qual é o problema? Eu falei isso, tu achasse isso, é aquilo outro, resolvido. Tem gente que não é assim. Só que às vezes a gente só vai conhecer esse lado da pessoa no decorrer de um relacionamento mais longo. Porque no começo todo mundo gosta de botar o seu melhor eu para fora. Claro! Né? A gente fantasia um pouco também o outro quando a gente conhece. A gente idealiza um pouco, mesmo que a pessoa não seja tudo aquilo. Mesmo que a pessoa, às vezes, mostre que ela não é tudo aquilo. A gente consegue escolher Prefere não a ver. idealização. A gente Exato. está ali com um óculos com a lente Cor-de-rosa. Ó, as 3. Mas, de fato, e esse é o tipo de coisa que eu gosto de abordar nos meus planejamentos, de fazer o casal conversar. Eu chamo cada um de maneira separada. E Você aí provoca, eu né? provoco. Eu trago isso de uma maneira... Olha só, é importante a gente pensar nesse tipo de situação. Vocês já pararam para conversar sobre isso? Como é o perfil dele? Vou sair da casa dos filhos, vou para a casa do dinheiro. Qual é o perfil financeiro de cada um? Tem gente que é mais econômico, né?
gosta de gastar pouco ou gastar bem, mas de maneira mais comedida. Tem gente que é mais esbanjador. Geralmente, o perfil desse casa com outro. E aí dá problema. E aí dá problema. Que os opostos se atraem, né? Eu gosto de dizer que os dispostos se atraem, porque os opostos não dão muito certo. Os dispostos a fazer funcionar é que dão certo, que se atraem. Então, quando eu pergunto, por exemplo, sobre o perfil financeiro de cada um, é para entender, primeiro, qual é o regime de bens que talvez vá ser melhor aplicado naquele relacionamento. Cada um tem o seu dinheiro, é separado, porque um gasta demais, outro gasta de menos. Quem vai ser o responsável pelas despesas da casa? Quem vai ser o responsável pelas frivolidades, os planejamentos, e assim vai. Então, a gente entender, por exemplo, qual é o perfil financeiro de cada um, é o tipo da coisa que a maioria das pessoas só percebe com o barco já caminhando, e eu puxo isso nessa conversa inicial antes do sim. Com o barco encaminhando para cachoeira abaixo. Exato. Quando a coisa já está em andamento. Então, a gente busca esse tipo de informação e mostra... Porque, na verdade, o que eu trago, todo mundo já sabe. Eu não estou inventando a roda. Sim. A diferença é que eu estou trazendo luz para esses assuntos. Eu busco trazer o ponto de vista jurídico. Mas aí entra um pouco também da questão do emocional, do racional. Como é que a gente leva esse assunto adiante? É fácil de conversar. E, nesse momento, o casal vai entender se é fácil de conversar sobre isso ou se não é. Porque naquele momento lá, no altar, tem o sim emocional. E existe um sim contratual, que é esse depois todo, que precisa vir na sequência e entender que você precisa de 2 sims, na verdade, né? Não é só agir no calor da emoção e deixar que a vida resolva o resto, porque esses desconfortos pequenos ao longo de um tempo, né? É aquela história, uma gota d'água todo dia pode transbordar, né? Não, vai acumulando, né? E aí eu gosto muito de dizer que um relacionamento não termina por causa de um fato grande, geralmente. São um monte de coisinhas. Muitas pequenas coisinhas. Da mesma maneira que um relacionamento se faz de pequenas coisinhas todos os dias. Todo mundo que está em relacionamento vai conseguir se identificar com o que eu estou fazendo, com o que eu estou falando. As pessoas têm dificuldade de alimentar o relacionamento de maneira frequente. Eu penso, todo dia, eu estar presente, eu me mostrar interessada no meu relacionamento, com o meu parceiro, a minha parceira de vida, é importante. E aí eu não preciso, acabou. Não acabou. Nunca é do nada. Não é do nada. Não é do nada. E assim, até entrando um pouquinho da questão traição, a traição também não acontece do nada. Sim. Existe uma construção ali por trás. E existe uma dupla responsabilidade também, né? A Débora também sabe. Porque a traição, ela não acontece... claro, a não ser que seja uma coisa doentia, uma necessidade, né? Enfim, de alguém de buscar fora do relacionamento necessidades que não encontra dentro, mas geralmente é uma construção que tem uma responsabilidade dos dois também. Exceto os compulsivos, Exato. as pessoas que têm já um caráter duvidoso também. Isso. Então, esses aí a gente nem faz juízo de valor. Isso. Eu estou falando de um relacionamento em que, de repente, pode dar uma desandada. Essa desandada, independente do que seja, uma traição, um problema, uma briga, uma discussão, tem responsabilidade dos dois. Eu gosto muito de falar e de dizer isso para os casais. No mínimo, eu acho, a responsabilidade de se manter naquela situação desconfortável. Com certeza. Né? Porque você pode falar, eu não tenho culpa nenhuma disso, não tenho responsabilidade nenhuma disso. Tem, você foi conivente, você continuou, você aceitou, você ficou tolerou, em silêncio. Você ficou, né? Porque aquela história de não escolher também ser uma escolha, né? Você não agir também é uma ação. Não é verdade? Tudo que eu me privo de dirimir, resolver... Toda omissão... é uma decisão. Se eu me omito com relação a uma determinada questão, depois o outro pode dizer, mas tu concordasse. Eu só não falei. Não verbalizei. E aí, babau. E aí pode dar problema. Né? Porque tem o achismo, né? O achismo também impera muito nos relacionamentos. Eu acho que... Não acha nada, conversa. Pergunta. Diálogo é feito de perguntas. E não, eu acho que ele devia ter... Pergunta. Não vai ter problema, não vai cair a boca se perguntar. Pergunta. É melhor a gente trazer um excesso de diálogo do que uma falta de diálogo. O excesso, mas gosta de conversar sobre isso? Eu converso sobre o que é importante para mim.
Olha, eu assistia muita novela. Muita. Deve ter uns 12 anos que eu não assisto mais. E eu reparava o seguinte, a novela, ela tem que se manter ali por uns 6, 8 meses, né? E o que acontece? Várias situações que a pessoa deduz que aconteceu, rolou uma armação, né, para separar a mocinha do mocinho, de repente, tem algumas outras armações, mas, enfim, vamos pensar que na mocinha e no mocinho rolou uma armação para separar eles, e aí eles ficam separados um tempão porque algo não foi dito, porque uma parte entendeu que era aquilo. Só que quando a gente ama uma pessoa, a gente tem um relacionamento, a gente vai. E eu falo não só relacionamento afetivo, né? A gente ama nossos amigos, parentes, enfim. Geórgia, aconteceu isso aqui. É isso mesmo? É você chegar para a pessoa e falar para tirar o mal-entendido. É pecar pelo excesso, eu gosto de pensar, né? Eu faço isso no meu relacionamento. Eu gosto, às vezes, de falar o óbvio, porque o óbvio para mim não é óbvio para o outro. A gente sempre fala, né, Grazi? Olha essa sintonia, olha essa sintonia. Óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então eu falo pro... É óbvio para quem, né? Exato. Eu falo para ele, olha só, isso eu fiz por causa disso. Tá bom? Tu entendeu? Porque senão existe uma diferença, e aí a gente pode até aprofundar esse papo num outro momento, existe uma diferença muito interessante entre homens e mulheres, né? Homens são muito racionais e objetivos, as mulheres são muito emotivas. Sim. Então, há uma diferença de comunicação. É. Todo mundo sente isso nos relacionamentos. A Débora sente no dela, eu sinto no meu. É uma necessidade grande, eu preciso que o outro me entenda. Ele talvez não perceba da maneira emocional como eu estou vendo, mas eu preciso que ele entenda o que eu quero dizer. E aí a gente quebra uma barreira quando a gente deixa muito claro o que olha, eu entendi isso. Foi isso mesmo? Eu expliquei. Repete para mim para eu ver se tu entendeu. Isso é ótimo. Repete. Agora, eu vou contar um caso meu rapidinho. Eu vou expor pessoas. Pessoas não estão preocupadas. Eu sempre tenho que explicar que quando rola essas indiretinhas assim, né, que pessoas dirigem esse podcast, pessoas se relacionam aqui, entendeu? Então, quando aparecem esses olhares cruzados, é por isso. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, esse é o motivo da risadinha da Débora. Não, é seguinte, como é tão importante a gente se colocar. E com afetividade mesmo, porque parece que quando a gente está se colocando, parece que é uma coisa assim, tipo, eu estou sendo grossa, e não é isso. Mas às vezes está sendo muito racional, né? Que é a tendência de pensar, né? E quando eu e meu digníssimo estávamos começando um relacionamento, o que aconteceu? A gente morava em cidades diferentes. E aí, eu sou muito literal. Então, a gente conversando, ele falou assim, então, não, a gente se despediu, então tá. A gente se fala mais tarde. Só que o mais tarde não aconteceu. Aí eu assim, gente, o que é isso, né? Aí no dia seguinte, quando ele me ligou, a gente conversou, tudo lindo, maravilhoso. Eu já contei isso para ele. Então, por isso que eu vou defendendo expondo. Agora. Mais tarde. Hoje à noite é tarde, depois da manhã é tarde. Mais tarde do que agora. A gente fala mais tarde. Só que para mim, mais tarde é mais tarde hoje. É literalmente hoje. Mais tarde hoje ainda. Literalmente mais tarde hoje. Eu depois fui entender, fui perceber e saber que é o jeito dele falar. Só que eu não sabia, e a gente conversou no dia seguinte, e aí, num determinado momento da conversa, eu falei assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Ontem,
eu queria te pedir uma coisa, na verdade, porque ontem você falou para mim que a gente... Você falou assim, a gente se fala mais tarde. E eu estou imaginando que a gente ia se falar mais tarde mesmo. Então, vamos fazer uma coisa, um combinado nosso? Quando você falar para mim, vai falar mais tarde, aí você fala mesmo, senão você não precisa falar nada. Mas olha que interessante, entender como é que o outro funciona. Sim. Para ti, o mais tarde é literalmente mais tarde. Para ele, mais tarde é um jeito de simplesmente encerrar a conversa. É um outro momento, não necessariamente no mesmo dia. Mas assim, eu não briguei, mas eu só falei assim, olha, vamos combinar de não fazer isso, então? Se for para falar, vamos falar mais tarde, é para falar mesmo, senão não precisa falar. E aí, sabe o que ele me disse? Ele adorou que eu fiz essa colocação para ele. Mas tu sabes que eu também já ouvi esse tipo de coisa, tipo assim, que bom que tu falas. Eu escutei isso do Carlos André. Que bom que tu não guarda para ti, que tu falas quando alguma coisa incomoda. Porque pior é quando guarda e aquilo vai virando uma mágoa. Mas pensa, olha que assunto pequeno e que poderia ter virado um problema. Sim. E que bom que não virou. Mas por quê? Tu tivesse a maturidade de sentar e dizer, olha só, para mim mais tarde é mais tarde no mesmo dia. Para ti mais tarde é um jeito de encerrar a conversa para falar num outro momento, uma outra oportunidade, sem data e horário específico. Solto. Quando eu tiver vontade, eu te ligo. Olha a percepção diferente de cada um. E como isso, em teoria, poderia prejudicar um relacionamento onde não há esse tipo de conversa. Porque aí, agora eu vou trazer uma situação que eu acho que a gente vê que é comum. As mulheres, pelo fato de serem um pouco mais emotivas nesse ponto, se doem mais com isso, pegam ali na literalidade, como tu também expressasse, pegasse, só que em vez de falar, elas guardam. Aí aquilo ali vira recorrente, Esses pequenos desconfortos viram uma bola de neve no final das contas. E aí chega no final, o que começou como um pequeno desconforto, como tu bem colocasse, Graça, e depois no final fica, ele não me ama, ele não liga pra mim, ele não tá interessado. E o que eu acho pior, o que eu fiz de errado? Exato. Porque a gente tem a mania de abraçar puxar a e responsabilidade para nós. Mas, mais uma vez, o combinado não sai caro. Quando a gente faz um alinhamento entre os casais, é interessante porque esse tipo de coisa, mesmo pequena, surge, mas ela não é empurrada para debaixo do tapete. Há uma conversa e eu tenho certeza que numa próxima vez o mais tarde vai ser literalmente mais tarde, ou então vai ser, nós falamos numa outra hora, amanhã a gente se liga e tudo bem. Isso. Mas é o tipo de coisa que incomoda, que é empurrada para debaixo do tapete e alimenta o lado ruim, o diabinho dos relacionamentos. Total. E eu contei esse caso até para exemplificar da minha, dar um exemplo meu, que eu não, como é que se diz? Eu não briguei. Durante a conversa, eu coloquei. Não brigou mesmo, não? Não. Falei no mesmo tom de voz, fofa, mas coloquei. Mas isso é maturidade. As pessoas não, como a gente estava falando em não perder tempo. A gente não tem mais tempo a perder, então para que eu vou brigar, criar um problema, quando na verdade eu consigo ter essa visão de que faltou uma conversa? Agora, Georgia, uma curiosidade com relação aos seus clientes. Você já falou que seus clientes são 35, 40 mais. 35, 40 mais. Eles que já passaram por algum outro relacionamento, casamento, enfim, você sente eles mais abertos, dispostos ao planejamento familiar? Sim. Até porque a maioria, embora a gente tenha alguns casos que obviamente foram resolvidos, separações de maneira amigável, a maioria passa perrengue. Desculpa, eu falei planejamento familiar, planejamento matrimonial. Mas a maioria passa perrengue num término de relacionamento. Ou seja, a gente está falando aí de, geralmente, filhos pequenos, filhos menores de idade ou adolescentes, um processo longo judicial, uma tentativa de um atacar o outro, botando ou não os filhos no meio. Então, tudo isso causa um desgaste muito grande. Né? E aí, quando a gente fala em desgaste, é de tempo, de energia, financeiro, porque a gente sabe que isso custa. E aí a pessoa bota na balança.
Não vale mais a pena eu buscar informação, eu buscar orientação para o meu próximo relacionamento do que repetir a mesma coisa? Porque, na verdade, no começo, ou quando está tudo lindo, maravilhoso, ninguém imagina, nem supõe, nem consegue, pensa na possibilidade de alguma coisa dar errado lá na frente. E você vai entender realmente como que a pessoa... Você vai conhecer realmente a pessoa na hora que dá errado, né? Exato. Muitas pessoas se revelam, né? Na hora do divórcio, na hora do inventário, né? As famílias também se revelam. Na hora da separação é que a gente vê do que as pessoas são feitas. Então, durante o relacionamento, existe uma tendência no começo daquela lente cor-de-rosa, a fantasia, a idealização do outro. Mas na hora que o calo aperta, é que a gente vê que as pessoas se revelam. E aí... Não são só os assuntos grandes. Eu não quero dar mais dinheiro, eu não quero dividir patrimônio. São as picuinhas que incomodam. Eu acho que não é só se revelar, não. Na verdade, na hora que acho que nenhum dos dois talvez estivesse esperando aquilo, a pessoa nem para pensar como é que ela reagiria naquele determinado momento. E muitas das vezes o que se sente preterido, agredido, humilhado, traído, seja lá o que for, o que se acha em desvantagem naquela situação... A tendência é aquela história, né, de que a melhor defesa é o ataque. Então, muitas das vezes, quando ele se sente acuado, às vezes vira briga e vira um litígio. Não é porque a pessoa é má, porque ela tem má índole, é porque ela está ferida e é um jeito dela descontar, dela se vingar, né? E isso também acho que conta um pouco nesse momento. Eu acho que nessa hora tem os dois lados. Tem aquele que a vida inteira já deu sinais de que vai... por um lado mais negativo, que a gente percebe isso no dia a dia, na convivência, né? Não só, às vezes, diretamente com o parceiro ou a parceira, mas até com o mundo em volta. E tem aquele que faz isso por mágoa, por frustração, ou seja, está no momento de estresse, está no momento de tristeza, está no momento de mágoa. De luto, né? De luto, porque todo fim de relacionamento é um luto. É um luto. As pessoas têm que entender que tem um momento para lidar com isso. Enfim, mas é importante também notar que nessas horas vem esse outro lado mais negativo. E às vezes não é nem diretamente para a pessoa, é para a situação. É frustrado com a situação, é frustrado com o que está acontecendo. Mas a gente desconta sempre em quem a gente ama, em quem está mais perto, né? Inclusive nos filhos. Os filhos são os maiores prejudicados em situações como essa. Por mais que os pais queiram evitar de colocar eles no fogo cruzado, invariavelmente acontece. Sem querer, inconscientemente, acontece. E é uma tristeza a gente ver isso. Por isso que essas conversas antes são tão necessárias. O que você diria para quem acha que planejamento matrimonial, contrato de casamento, ou seja lá o nome que a gente quiser colocar nesse documento formal, o que você diria para quem acha que qualquer coisa formal, que formalizar, tira a magia do amor? Eu escutei outro dia uma expressão que agora eu tenho que assinar contrato para beijar na boca. Falei, não. Você já viu o contrato de PA falar nisso? Tá ótimo. Sensacional. Mas não precisa de contrato para beijar na boca, precisa de transparência. Infelizmente, a gente hoje só consegue cobrar as coisas do outro quando existe comprometimento no papel. Então, eu gosto de pensar no contrato não do lado ruim, mas no lado bom. E tem uma frase, inclusive, está lá no meu Instagram, eu falo isso com muito orgulho: contratos são feitos em tempos de paz para serem usados em tempos de guerra. Perfeita essa frase. O contrato é para prevenir. E quando eu digo prevenir, eu estou falando de clareza, transparência, tranquilidade, paz e previsibilidade. Quando a gente, mas eu tenho que assinar um contrato para poder estar junto com aquela pessoa. Quer ser feliz? Vamos botar tudo na mesa? O ideal é que seja assim. O pet assim. é motivo de litígio, né? Sim. Nossa. Hoje tem guarda compartilhada de pet, né? Agora já começou essa história, né? De trazer os pets como parte da família. A gente chama de família multiespécie, inclusive. Como é que é? Família multiespécie. São as famílias onde os pets, né? Os bichinhos de estimação fazem parte, são encarados como parte da família. Mas são mesmo. Sim, eu gente. concordo. No começo eles são encarados como uma despesa, né? Tipo, é a despesa do pet. Hoje não. Hoje é o cuidado. Muda o enfoque, mas a questão está ali. Eu já vi até guarda compartilhada. Eu tenho pena do bichinho nessas horas. Porque não está entendendo nada, né? Vai e volta, vai e volta. Nada. E tem tanta coisa envolvida aí, tem que pensar em logística, em despesa e... Nossa.
Bom, isso é papo para um outro momento. Agora, Eu acho que é por isso que às vezes as pessoas não querem nem pensar, porque é tanto detalhe, tanta coisa que envolve, né, que é mais fácil achar que não vai ter problema nenhum, não. E tá Mas tudo não certo. precisa ser difícil. E hoje, esse tipo de público que eu atendo, 35, 40 mais, tem muito a perder se não conversar. Tem muito a perder, inclusive de prejudicar filhos, família, porque hoje em dia os relacionamentos de pessoas um pouco mais maduras não são mais aquele namoro que a gente conhecia tempo atrás, cada um na sua casa, passavam um tempo juntos. Não, as pessoas logo se enfiam, para usar uma palavra comum, uns na casa dos outros. Deixam coisas uns na casa dos outros. Então, assim, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo e onde é que eu estou pisando. Os relacionamentos, eles viram algo mais muito rápido, às vezes até sem querer, mas às vezes pela praticidade. Ah, vem para minha casa, né? São Paulo, vamos pegar São Paulo, bairros distantes. Passa o final de semana aqui em casa, vem para cá para casa na quinta-feira, aí tu vai embora na segunda, quando for trabalhar, trabalha de casa na Depois sexta. começa na quarta, depois na terça, depois fica a semana Pronto, toda. e aí vai virando uma bola de neve sem conversa, sem alinhamento, sem entender o que é importante para si ou para o outro. Então, é importante esse tipo de conversa, cada vez mais importante. Eu acho que quem busca um relacionamento saudável não tem receio de conversar. uma coisa que eu vi assim foi durante a pandemia acabou que eu fiquei na casa dele, ou eu fiquei na casa dela, e aí foi ficando, estamos morando juntos. Agora, uma coisa que, falando aqui com todos os públicos, todas as classes socioeconômicas, uma coisa que me deixa muito assim apavorada, vou ser dramática mesmo, é quando o casal resolveu morar junto, porque aí vai economizar, é menos um aluguel, é menos isso, menos aquilo. Gente, se for só por isso, eu já fico assim com o olho arregalado, sabe? Porque assim, eu sou muito do amor. E, claro, não é só amor. E o amor é construído, mas tem que ter ali um querer realmente estar com o outro. E daí vem o respeito, a admiração, o companheirismo, enfim. Não é só e conveniência, né? Aproveitando o gancho da pandemia que tu trouxeste, a pandemia foi uma expressão bem comum, um divisor de águas, né? Muita gente se juntou na pandemia para poder estar junto, e aí talvez foi um pouco da questão da conveniência, e muita gente se separou na pandemia. Falar isso agora. Porque assim, não tinha mais a rotina do dia a dia para esconder o quão aquele relacionamento estava mal. Eles tinham que olhar um para o outro, se encarar dentro de um espaço fechado, confinados, e lidar com aquilo. E muita gente não conseguiu lidar. Ou então a forma de lidar foi não segurar o rojão e separar. Então, a gente teve as duas situações. Junta por conveniência, porque, meu Deus, agora eu não vou ficar sozinho na minha casa, a gente não vai poder mais sair e se ver com tanta frequência, tem algumas limitações sociais e tal, então vamos ficar juntos. E eu acho que pela questão do momento do mundo foi válido. Não, ali do momento eu achei super bacana. Teve relacionamento que começou, às vezes era um namoro e virou uma união estável naquele momento, e passou a pandemia e continuaram morando juntos. Só que, gente, formalizem, por favor, formalizem. Mas teve gente que não conseguiu lidar com a situação de estar encarando o outro de frente. Teve gente que juntou por conveniência, gente que separou por inconveniência. Exato. Porque ficou Literalmente. humanamente insuportável viver junto. Literalmente. Agora, eu concordo contigo. Eu acho que a conveniência não tem que ser um motivo para morar junto. Tem que ter uma vontade de construção. E quando a gente fala de construção, a gente tem até duas situações aqui. É construção de relacionamento ou é construção de família? Porque a lei separa muito bem as duas coisas, de uma maneira um tanto quanto subjetiva, mas separa. Então, eu quero fazer uma vida contigo, planos, futuro, filhos, casamento, viagens, ou eu quero ver onde é que isso vai dar e a gente vai testar. O problema é que o teste hoje também é uma consequência. Tem uma consequência séria. Porque se eu não escolho, repito, aquilo que eu falei agora há pouco... Está escolhido. A lei escolhe por mim. O teste pode custar caro. Exato. Então, o teste não vai ser só um teste. Vai virar
o relacionamento definitivo, e depois as pessoas colhem as consequências das suas escolhas ou falta de. Então, no fim... E aí existem uns contratos invisíveis, vamos chamar assim, né? Existem. E esses contratos, eles podem gerar também ruídos aí nesses relacionamentos, né? Você pode falar sobre alguns desses Os contratos invisíveis? Os contratos invisíveis são aqueles contratos tácitos, onde a situação começa a acontecer e não existe conversa sobre isso. Presume-se que... Acha-se que... Exato. Estamos juntos. Aí tu pega a mulher. Não, ele é o homem da minha vida. Eu quero construir uma família com ele. Aí tu pega o homem. Não, a gente está fazendo um test drive. A mesma situação, pontos de vista bem diferentes. A mesma coisa acontece, por exemplo, tu puxasse o gancho agora há pouco, Débora, nos relacionamentos que já estão acontecendo e as pessoas mudam. A gente consegue fazer rearranjos, inclusive contratuais, nesses tipos de relacionamento. As pessoas vão mudando conforme a vida vai passando. Sim. Interesses mudam, vontades mudam, objetivos mudam. Então, faz sentido essas conversas também acontecerem de tempos em tempos. O que a gente está vivendo hoje faz sentido ainda para ti? Para mim, faz. Para ti, faz? Tu tá feliz? Essa é uma das perguntas que eu coloco no meu... Eu faço todo um formulário, né? Todo um questionário com os meus clientes. Você está feliz? E você sabe o que faz o outro feliz? É uma das perguntas que tem ali. Você sabe o que faz o outro feliz? Você sabe qual é o objetivo de vida do outro daqui a 10 anos? Porque é coisa que se tu não perguntar, tu não vai saber. Não vai saber. Então, como é que tu vai querer planejar uma vida com alguém se tu não sabe onde é que essa pessoa quer estar daqui a 10 anos? Na verdade, a grande maioria das pessoas não sabe nem onde ela mesma quer estar. Exato. Eu ia falar isso. É muito bacana essas provocações, porque você não sabe... Eu falo assim, a Débora não sabe o que Geórgia quer para daqui a 10 anos. Eu vou perguntar, e será que Geórgia sabe o que ela quer para os próximos 10 anos? E aí eu acho que traz até uma... Você já fica assim, gente, o que será que eu quero? E traz uma conversa bacana, enriquecedora, individualmente e para o casal, né? Até para autoconhecimento mesmo, né? Mas é por isso que eu digo, essas conversas, elas têm que acontecer quando eu já sei o que eu quero. Ou quando eu sei o que eu não quero. Então, não adianta eu puxar o outro para uma conversa se eu acho que essas conversas podem acontecer, igual você falou no começo, não precisa... Vamos sentar aqui para a gente falar sobre isso. Eu acho que pode ser com um chopp na mesa, assistindo um filme. Eu gosto muito de passar para as minhas alunas essa questão do filme. Porque eu acho que filmes, trechos de livro, uma reportagem, são ganchos que podem colocar na mesa um assunto que você tem medo de colocar. Então, às vezes, você vê uma situação ali... Tá ali no lúdico, no filme, né? Olha que loucura. Você sabe que se acontecesse isso comigo, eu não ia gostar? Ou seja, o que você projeta achar? pra fora, Aí você né? começa... É muito fácil. mais Quando você está fácil. de fora, é mais fácil lidar com aquilo. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esses momentos mais leves, assim, para começar a puxar assuntos mais sérios, né? Mas eu concordo contigo. Eu acho que a conversa ela não tem que ter hora marcada. Ela tem que ser no momento de descontração. Ela, obviamente, não pode ser na hora da briga. Obviamente, não pode ser na hora que o outro chega em casa chateado porque alguma coisa aconteceu no trabalho. Realmente não vai render bons frutos. Mas, às vezes, eu gosto de... Eu faço isso comigo, gente. Estou trazendo aqui coisa da minha vida pessoal. Eu sou divorciada. E quando eu decidi me divorciar, eu joguei para ele. Tu tá feliz? Ele, tô. Eu não tô. E foi daí que começou. E hoje eu faço esse mesmo tipo de pergunta pro Carlos André, que tá do meu lado. Amor, tipo, do nada, ele tá lavando a louça, eu tô ali secando, guardando. Amor, você tá feliz? Sim, não, poderia estar isso aqui melhor. O que poderia melhorar? O que a gente podia fazer para ficar melhor? Sabe? Trazer isso num momento de tranquilidade. Pode ser tomando um chopp num barzinho, pode ser lavando a louça, pode ser na hora de arrumar alguma coisa, mas, às vezes, pegar de surpresa também é interessante. São momentos que não vão deixar o assunto tão pesado quanto ele pode ficar, né? Exato. Porque são conversas que vão mexer comigo, porque eu vou precisar expressar o que eu quero, o meu desejo, a minha vontade, inclusive a minha projeção de expectativa.
E pode ser contrariada com a resposta dele e vice-versa. Exato. É. Então, eu tenho que estar preparada para entender o que eu quero e para lidar com a resposta do outro. Então, quanto mais leve for o momento, mais fácil. E, às vezes, ele vai dar uma resposta, sei lá, atravessada. Não precisa bater boca. Guarda aquilo. Reflete, pensa. É aquilo ali que ele está respondendo que tu pensa para o teu futuro? Não precisa convencer, não precisa mudar. O ideal é que a pessoa não mude porque a gente está pedindo. Então, aquilo faz sentido na minha vida? Acho que a pergunta Mesmo porque- é essa. Faz sentido? Exato. Mesmo porque nenhuma mudança a pedidos é permanente, é Exato. consistente, Exato. é real. É mudar pelo motivo errado. É Ah. tentar mudar pelo motivo errado, porque não se sustenta. Sustenta. É. A pessoa tem que querer fazer diferente. Tem que olhar diferente, tem que desejar diferente. Agora, eu não posso obrigar ela a fazer, a desejar, a ser diferente, só porque eu quero que aquele relacionamento vá para frente. Então, é também lidar. Eu acho que uma das questões, porque a gente chama de conversas difíceis, é também ter que lidar com a frustração da resposta. Porque nem sempre a resposta é aquela que eu quero ouvir. Eu acho que a gente tem que estar muito de bem com a gente. Muito assim, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. Tá nutrida mesmo de amor próprio para segurar a resposta do outro, que pode ser uma resposta que eu quero ouvir, como pode ser uma resposta que vai Que me não. deixar bem triste. Mas, se for uma resposta que vai me deixar triste, é claro que na hora a gente não pensa nisso, mas, cara, vai. Não é melhor que venha agora? Às vezes Principalmente quando a gente está nessa faixa 45, 50. Gente, já não tem mais muito tempo a perder, não. tem mesmo. a gente às vezes faz suposições demais, né? Para o bem e para o mal. E tem alguma forma de pegar, de transformar essas suposições, a voz está falhando, em pactos verdadeiros, explícitos, que esses pactos seriam essa conversa, né? Dá para transformar isso em uma coisa que fortaleça a relação? Me dá um exemplo. O que tu está visualizando? Eu falo assim, porque às vezes as pessoas pensam muito em... Imaginam, eu acho que o outro está querendo, eu acho que o outro está pensando, eu acho que... E aí eu acho que trazer essa conversa, colocar na mesa e transformar isso num pacto, isso pode fortalecer a relação. Né? A gente falou que agora eu até perdi, né? Porque as menopausadas perdem as conversas, vai explicar muito. Dessas coisas. Perde o que é perguntar. Mas a tua dúvida é se a gente consegue colocar esses combinados, esses acordos no papel? Não, no papel, sim, eu sei Sim. que consegue, porque a gente tem contrato, inclusive Sim. é o que você faz. Sim. Né? Se tem como transformar isso, uma coisa essas suposições em pactos explícitos para fortalecer a relação. Tipo, se acontecer isso, a gente vai fazer assim. Exato, se acontecer colocar assado, uma a gente vai- coisa. Não existe nada que proíba. Se não for contra a lei, a gente pode botar o que a gente quiser. O Só é negócio é estar importante... de comum acordo, ali, os dois Exato. têm que De comum querer, acordo né? para botar no papel e os dois assinarem. Vou trazer aqui um caso que também acho interessante. Um casal já no segundo, não, acho que era terceiro relacionamento dele, segundo dela. Ele tinha filhos do primeiro relacionamento, mas ele tinha uma saúde bem debilitada, que de tempos em tempos ele precisava ser internado para cuidados. E saúde delicada, a gente sabe que às vezes qualquer coisa pode acontecer. E se ele não tivesse, por exemplo, condições de expressar a vontade dele, tanto com relação ao tratamento, quanto com relação, enfim, a situações de vida ali que É ele... uma coisa que ninguém pensa. Né? Exato. Ele queria que quem tomasse as decisões na ausência de capacidade dele tomar as próprias decisões, que fosse ela e não os filhos. E a gente botou isso no papel. É uma coisa que não tem reflexo diretamente em patrimônio, dinheiro. É indireto, sim, é indireto. Mas ele elegeu ela para companheira... A terceira esposa. A terceira esposa, nesse momento de vida. Então, ele quer que ela tome as decisões, porque ela convive com ele. Os filhos já são grandes, já são casados, têm família, suas próprias famílias. Tem proximidade e tudo, mas não é aquela coisa todo mundo convivendo diariamente. Então, ele decidiu
que as decisões, na falta dele, seriam tomadas por ela. A gente botou isso no documento. Ou seja, pessoas pensam primeiro nos filhos, né? A família vai decidir em conjunto. Ela até pode conversar com os filhos, mas a palavra final é dela. Então, isso é interessante. Esse tipo de combinado é interessante. E é um combinado que, a princípio, não existe muita repercussão direta. Não existe nem muito pensamento nisso, Exato, porque ninguém fica exato. pensando se isso acontecer. Exato. E aí Né? está aí um exemplo do que pode ser combinado, colocado na mesa, combinado entre os dois, inclusive entre a família, porque os filhos sabem. Não ficou, tipo, surpresa para os filhos na hora que precisasse. Não Todo precisa mundo ser uma sabia. abertura de testamento Exato. lá na frente, Não, né? não. E a ideia, né, quando tu falasse das conversas, Grace, a dificuldade das pessoas conversarem sobre isso é muito o que a gente falou agora nessa dicotomia. A falta de vontade de desagradar e a falta de ferramentas para lidar com a frustração da resposta que vem. Então, tem os dois lados. Eu não quero desagradar fulano, e se ele não quiser o que eu quero? Como é que eu vou levar esse relacionamento adiante? Porque a confrontação com a realidade, né? Às vezes, nessa hora, todo mundo sabe se vai para frente ou não vai o relacionamento. Jorge, uma curiosidade também. Você já, tudo bem, seus clientes já têm uma maturidade, eu digo não nem de idade, maturidade emocional, mas você sente que ainda o planejamento matrimonial, no sentido de alinhamento de expectativas, é uma coisa que muitos casais não estão nem aí. Tipo assim, cara, a gente está vivendo super bem aqui, a gente está apaixonado. Um dia depois do outro, viver o momento. As pessoas ainda têm reticência, sim. É um processo, é uma educação, É uma educação, né? Até porque isso, pro direito em si, é uma conversa muito nova. A gente sempre teve, por exemplo, diferentes regimes de patrimônio, né? Regime de bens e tal, mas nunca se falou tanto sobre isso como agora. Acho que a sensação que dá é que você está focando naquilo que a gente falou lá atrás, no que pode dar errado, né? E aí ninguém quer ir para esse lado negativo. Aí as pessoas pensam, mas os meus avós ficaram juntos 50 anos, 60 anos. Mas a que custo, às vezes? Era outra época. A mulher ficava ali. Tinha que aguentar, né? Tinha que aguentar, independente do que fosse trazido no relacionamento, ela não podia sair, ou ela não era bem vista se ela saísse. Muitas camadas, era uma série de dependências que a gente tinha envolvidas na história. E hoje é muito mais fácil a gente pular fora de um relacionamento. Então, porque a mulher tem autonomia financeira. Exato, ou que cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais isso nos casais. Mas ainda assim, existe, por exemplo, uma dificuldade de falar sobre dinheiro, por exemplo. A gente está falando de duas pessoas bem-sucedidas, mas existe uma necessidade de um acolhimento com relação a determinadas questões de dinheiro que, às vezes, a gente fica tendo que dar uma rebolada boa. Equilibrar prato. Exato. Mas é assim que é feita a vida. A vida não é um mar de rosa. A vida é feita de altos e baixos. A gente tem que lidar com isso. Momentos bons e não tão bons. E essas conversas acabam trazendo essa maturidade pro relacionamento em si. Mas é como tu falasse, a maioria dos casais hoje ainda não vê isso como uma necessidade. Por isso que o meu público maior é quem está indo para o segundo, para o terceiro casamento. Porque já está ligado, já passou. Já viu que tem como dar ruim. Exato. Tem o caso de quem está indo para o primeiro, mas é depois de acompanhar muito o meu conteúdo nas redes sociais. Porque também já viu dar ruim em outros lugares, né? É o mais comum hoje. A gente mais vê problemas nessa área específica de separações do que, de fato, separações que foi tudo maravilhoso, mas deu o que tinha que dar. Deu certo enquanto durou. A maioria das pessoas fala mal dos relacionamentos. Então, as experiências são, na sua maior parte, negativas. A gente vivencia isso. Não só, às vezes, conosco, mas com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas, até com os famosos, né? Quem gosta de uma fofoquinha jurídica aí, vê os casamentos, separações e tal. Eu sou uma que eu sou curiosa também. E aí, como é que será que eles lidaram com essa questão? Então, as pessoas estão cada vez falando mais sobre isso, e isso traz luz para esse tipo de assunto. A gente conversa mais, a gente traz mais a necessidade desse alinhamento. Puxar esse alinhamento. E as pessoas entendem que, às vezes, por mais que elas consigam conversar sozinhas, elas precisam de ajuda de uma terapeuta, elas precisam de ajuda de uma advogada. Por quê? Porque só falar não é suficiente. A gente precisa trazer isso para a realidade. A gente precisa trazer isso para o comprometimento.
né? Nem fala em papel. Vamos se comprometer. Tem gente que vai me procurar para entender como é que funciona o planejamento matrimonial. Num primeiro momento, não faz, mas está plantada a sementinha. É. A sementinha está plantada. Então, aquela pessoa, quando pensar em formalizar um relacionamento, vai morar junto, vai me procurar. Porque ela entende a importância desse tipo de passo. Não dá mais para dar qualquer passo. Tem que ser um passo bem dado. E a essa altura da vida, as pessoas não têm mais tempo a perder, como a gente já falou, né? É. Ai, gente, que papo bom! Nossa, é tanto assunto, né? Dá para esticar, assim... A gente pode passar o dia inteiro falando sobre isso, eu mesmo. Porque é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar sobre conversas difíceis, casamentos fortes, conversas complicadas, relacionamentos mais simples. Tudo reflete no nosso... Na nossa realidade, a gente não está falando de um momento utópico. Não, eu estou falando do dia a dia. E a gente falou aqui de relacionamentos afetivos, mas eu acho que serve para qualquer tipo de relacionamento. Né? Quando um pai idoso adoece, vira aquela guerra entre os filhos, quem vai cuidar, quem vai ficar, quem eu não posso, vira aquela confusão. Um sempre fica mais sobrecarregado. Então, acho que essas conversas difíceis precisam existir em qualquer tipo de relação. Com certeza, É concordo. isso. Acho que é por aí. E isso traz a maturidade da pessoa, né? Hoje em dia, a gente não... É difícil a gente falar desse tipo de conversa para um casal mais novinho, de 20, 22, 25. Mas quando a gente fala de casais que já passaram por... E eu nem digo só por casamentos, passaram por relacionamentos longos. Sim. Que não deram certo. E aí a gente viu o tempo que foi perdido ali e que poderia ter dado certo num outro momento, com uma outra pessoa, com outros alinhamentos, quem sabe? Né? Então, isso traz a consciência. Esse é o meu papel. Eu, como advogada, eu gosto de trazer a consciência para esse assunto, como a gente chama, né? Elevar o nível de consciência do meu cliente para que ele entenda a necessidade de que um trabalho como o meu, ele não é custo, ele é investimento no relacionamento. Geórgia, que papo bom. Muito, muito obrigada, viu? Bom e necessário, né? Eu que agradeço o convite, meninas. É um prazer para mim estar aqui falando sobre relacionamentos. Não só pela minha área de atuação dentro do direito de família, mas para também trazer consciência para que esses casais que hoje pensam em dar mais um passo, façam isso com um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de alinhamento, para a gente trabalhar em cima desses relacionamentos longevos, duradouros, tranquilos. E a gente quer que todo mundo seja feliz, né? Acho que esse é o propósito final do trabalho da gente aqui, do meu, do de vocês, do podcast. Trazer essa luz para relacionamentos mais maduros, estáveis e felizes. Então, muito obrigada pelo convite. Eba, obrigada. E se você curtiu esse episódio, curte, comente, compartilhe. E, por favor, se inscreva no nosso canal, que a gente precisa muito da colaboração de vocês, da força de vocês. A gente está aqui toda quarta-feira, 19 horas, no YouTube e no Spotify, no @Nosso Papo a gente inventa. E vocês podem seguir a gente no Instagram e no TikTok, @O Nosso Papo a gente inventa. Beijo! Tchau. O Nosso Papo a gente inventa.